Olá, seja bem-vindo a mais um CRA-RJ Entrevista. E hoje o nosso tema é bem espinhoso, mas muito necessário que falemos sempre, que falemos todos os dias. Vamos falar sobre a violência contra a mulher. E as nossas convidadas são a administradora Elizabeth Bastos, que é vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do Conselho e membro da Comissão Especial da Mulher Administradora do CRA-RJ, e também a Ziza Costa, que é coronel da Polícia Militar há 30 anos na corporação e uma estudiosa do assunto. Elizabeth, Aziza, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Agradeço. Bom, vamos começar a falar sobre a apresentação desses dados, né? A gente sempre tem a expectativa de que esses dados diminuem, mas como é que está essa situação? Vamos fazer um panorama da questão da violência contra a mulher, quanto aos dados inicialmente, para a gente se localizar. Bom, o que a gente precisa pensar é que esse direito que a mulher tem hoje, né, real, de denunciar, de procurar os seus direitos, ele é recente. Então, a gente parte de um zero dados para um início de dados. E isso é um processo de credibilidade do sistema, onde a gente foi tendo um aumento gradativo e hoje a gente tem números que a gente olha e fala assim, nossa, a quantidade é muito grande. Mas a gente precisa compreender que hoje, né, os números são elevados em razão da credibilidade que a mulher passa a ter de denunciar e saber que vai surtir resultado. Então, e devido também a uma série de políticas públicas que vêm sendo inseridas no nosso contexto, viabilizando essa possibilidade. Então, hoje a gente consegue contabilizar e consegue contabilizar adequadamente, porque antigamente, quando uma mulher chegava espancada até num hospital e se detectava isso, isso ficava sem ser notificado ou como uma notificação inadequada. A cada processo que a gente vai, a cada passo que a gente vai evoluindo, esses dados eles passam a ser contabilizados adequadamente. A mesma coisa o feminicídio, né, que a gente constantemente, principalmente nas delegacias, deixa eu só explicar um negocinho, né, assim, a polícia militar, ela trabalha no policiamento ostensivo e na preservação da ordem. A polícia civil, ela vai estar lá trabalhando na parte judiciária. Então, a gente, enquanto policial militar, tem a denúncia pelo 90 de alguma agressão à mulher, a gente vai até lá, detecta que é isso e leva para a delegacia. Na delegacia é feito o registro dessa ocorrência, é feito prestado os depoimentos e as informações. O delegado vai avaliar para ver se enquadra na norma, que a gente chama isso de quê? Tipificar, se está dentro do crime, da previsão do crime. E a partir daí se inicia um processo judicial. Então, nesse momento onde você leva a ocorrência para a delegacia, quem estiver colhendo os depoimentos, quem estiver ali para avaliar, ele é que vai estar tipificando, ele que vai dizer em qual crime que vai ser enquadrado. E a gente precisou de um trabalho ainda é um trabalho árduo, demorado, para que se enquadre naquela tipificação, no caso, por exemplo, do feminicídio, da agressão da mulher, especificamente. Porque a agressão, né, uma mulher pode agredir outra mulher, vai ser uma lesão corporal qualquer. O marido agredir a mulher já muda o tipo. Então, já vai ser colocado na estatística correta de agressão contra a mulher. Então, a partir do momento que você tem a conscientização de quem está ali anotando, fazendo a parte, né, escriturária da anotação do crime, ou enfim, do fato que se ocorreu, aí sim você começa a ter um aumento substancial dos números. E aí a nossa estatística, ela começa, né, numa linguagem simples, a bombar. E aí a gente se pergunta, está tendo mais aumento, é aquela coisa que a gente chama do efeito Tostines, né? Vende mais porque está sempre fresquinho? Então, tem mais gente realmente sendo agredida ou tem mais notificação sendo comunicada?
né? Então, a gente hoje percebe que realmente o número de notificações é que estão crescendo em razão da credibilidade, confiabilidade e da conscientização da mulher na busca desse direito e ela saber que ela vai ser amparada. Então, os números, quando a gente vem observando, e há essa comparação de números passados para números atuais, a gente se assusta por causa desse aumento, mas não é um aumento do aumento real, e sim um aumento da notificação. E você se assusta porque é muito grande. Esse período de pandemia que nós estamos vivendo, houve um aumento real de casos de agressões a mulheres. Claro que a gente precisa fazer uma análise dos diversos fatores que vão afetar essa questão da violência doméstica, que é um assunto que a gente pode estar falando daqui a pouquinho, se vocês tiverem alguma outra pergunta, ou se preferir que eu continue nesse discurso. Aí... Eu, por mim, a Elizabeth... Eu acho interessante, Aziza, queria só complementar e pegar o gancho de algumas das suas colocações, aí acho que depois a gente pode partir para falar, né, mais de violência doméstica. Como surgiu a ideia de nós fazermos esse programa? Nós debatemos na Comissão da Mulher muito sobre a mulher administradora, a mulher no contexto profissional, e aí nos deparamos exatamente com o final da sua fala, quando a gente percebeu um real aumento de casos na pandemia, e aí depois a gente pode entrar no porquê desse aumento, né, de notificações de violência doméstica e violência contra a mulher. E aí eu fui pesquisar alguns dados e olhei IPEA, olhei Observatório Nacional, olhei projetos e pesquisas idealizadas pelo Senado, e fui de 2012 a 2017 observando, como você falou, né, graças a Deus, essa credibilidade para o relato da mulher, ela vem sendo aumentada para que a gente daqui a alguns anos possa efetivamente ter um comparativo mais adequado. Logicamente que isso tem que seguir políticas públicas de prevenção e todo um arcabouço cultural da sociedade. Essa é uma construção coletiva que vai durar muitos anos. Mas, assim, só para trazer alguns números para quem estiver nos ouvindo, eu olhei o site do IPEA e de 2012 a 2017 nós tivemos um aumento de 17,1% nos casos, né? E não precisa mencionar que os casos de feminicídio e violência contra a mulher são, em sua maioria quase que absoluta, 88,8% foram os últimos números que eu apurei, cometidos por companheiros, ex-companheiros, namorados, enfim, pessoas com quem aquela mulher teve um relacionamento mais direto, mais estreito, né? E aí, falando da média nacional, outra observação que eu pude fazer também, em 2017, por exemplo, os indicadores eram de 4,6% de homicídio, 4 homicídios, quase 5, registrados por 100 mil mulheres. Então, você observa o seguinte, que somente 8 estados, pasme, somente 8 estados no Brasil ficavam abaixo da média. A grande maioria dos nossos estados ficavam acima dessa média de homicídios, de feminicídios, né? E aí a gente vai olhar 2018. 2018, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente podia verificar que havia um registro de violência doméstica a cada 2 minutos. Então, assim, o número realmente é assustador. Então, se a gente hoje tem essa questão da tipificação, como você colocou, Aziza, mais bem delineada, né? As pessoas estão sendo orientadas, treinadas para enxergarem, para terem esse olhar. Então, eu fico imaginando em 2018, se o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apurou que eram 30 registros, né, um registro a cada 2 minutos, 30 registros por hora, então eu imagino quanto que a gente tem hoje. Aí eu fui para 2019, eu fui passeando pelo tempo em relação a esse tema. Fui olhar 2019 e eu busquei também indicadores em
locais distintos, para perceber realmente se esse número vinha aumentando ou não. E aí eu olhei a 8ª edição da Pesquisa Nacional sobre Violência Doméstica e Familiar, que foi organizada pelo Senado e pelo Observatório da Violência, da Mulher contra a Violência. E aí eu percebi o seguinte: os números de 2011, entre 2011 e 2019, tiveram um aumento de 284%. Então, assim, é realmente uma coisa absurda. E outro fator também que me chamou muita atenção, para a gente daqui a pouco entrar nos tipos de violência e outros temas relevantes dentro dessa mesma ótica, foi que essa mesma pesquisa do Observatório da Mulher contra a Violência detectou que, numa determinada pergunta, as mulheres não sabiam responder se elas tinham sofrido violência ou não, porque há uma violência que ela não é tão perceptível, ela não é notada. Então, a própria mulher sofre e ela tem efeitos no médio e longo prazo, mas ela só vai perceber ao longo de anos, quando a autoestima dela está baixa, quando ela não se sente mais como um ser capaz, que são violência moral, né, dentre outras que a gente pode elencar mais adiante. E 36% admitiram que sofreram algum tipo de violência, incluindo a moral. E que é uma violência moral, psicológica, a gente não percebe tanto. E partindo para 2020, você já mencionou isso, os números na pandemia, entre março e abril, principalmente, aumentaram bastante. Né? A gente teve aqui um país, o estado que foi recorde, foi o Acre. Houve um aumento de 300% no Acre, no número de registros de violência contra a mulher. Então, a gente fica realmente... eu fiquei estarrecida quando eu fui olhar esses dados e muito preocupada. E aí eu vou para uma fala da ONU, que menciona o seguinte: a violência, a gente está tratando aqui de violência contra a mulher, e a gente está com um foco mais restrito, né, porque senão dá vários programas, para falar sobre violência doméstica. Mas se a gente puder perceber, né, a gente tem N tipos de violência contra a mulher no mundo. Casamentos forçados. Beth, vamos nós, né? Senão é muita coisa e a gente acaba com o tempo, e você está falando sobre números, né? Claro, vamos lá. E quando a gente fala sobre números, principalmente quando a gente fala a questão percentual e de aumento, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se você tinha registro de um caso e você passa a ter registro de 3 casos, você tem um aumento de 300%. Sim, por exemplo, né? Então, os números, eles às vezes, dependendo da forma como nós os apresentamos, ele pode parecer até mais impactante, né? Mas quando você estava observando que dos aumentos, com certeza nós teremos durante um bom período aumentos. Primeiro pela conscientização, depois pelos trabalhos. Você estava falando de 2011, e eu me lembro que a gente precisa ter nesse recorte, a gente começa a inserir esse tema nas novelas, por exemplo. Então, a partir do momento que você insere, né, na comunicação de massa, por exemplo, na novela, você começa a gerar uma reflexão naquela pessoa que está assistindo, que, como você bem colocou, né? Na verdade, eu vou contar um caso rapidamente, que eu tinha uma amiga que ela era assistente social e ela lidava com diversos assuntos, inclusive sobre essa questão de violência doméstica, até que um dia, né, de relacionamento abusivo, até que um dia chegou uma outra mulher que ela se identificou e a mulher começou a relatar sobre o que estava acontecendo com essa mulher. Ela atendeu, orientou, deu todo o trâmite que tinha, e quando a mulher foi embora, ela parou, abaixou a cabeça e falou assim: meu Deus, ela falando para mim depois, né? Parecia que eu estava me vendo, parecia que eu estava num espelho olhando aquilo. E ela então, a gente diz assim, caiu a ficha, né? E ela percebeu que o relato que ela trabalhava com aquilo, que o relato daquela mulher era ela. Ela chegou em casa e acabou o casamento. Então, isso por quê? A gente precisa compreender que nós somos seres humanos. Quem está de fora, observando um casal, observando a outra pessoa,
ela vai estar percebendo determinadas coisas que quem está dentro, inserido na problemática, muitas das vezes não vai se dar conta. Por quê? Porque existe uma coisa chamada sentimento. Existe um amor. Existe sentimentos no campo emocional de dependência. Você tem diversos tipos de dependência financeira, que é diferente da econômica, que é diferente da financeira, da emocional, né? Do vínculo, do medo do fracasso, do ter acreditado que você faria diferente. Então, a gente tem muitas questões psicológicas que vão afetar aquela mulher até mesmo na hora de perceber. E você vai ter também a questão do o quanto ela se sente segura e capaz de buscar na rede de apoio que é oferecida, não é só a rede de apoio familiar, porque a nossa principal rede de apoio é a familiar. E depois a gente vai procurar nos órgãos públicos, desde que a gente tenha a credibilidade e a gente se sinta acolhida. E outra coisa, será que aquela mulher ela quer isso, ela quer se expor? Até onde ela quer levar? Então, a partir do momento que ela gera uma confiança, uma credibilidade, a melhora da autoestima, uma possibilidade, e ela vê que ela de fato não tem chance, que aquilo ali é um caminho sem volta, aí ela vai ter esse movimento de buscar, de procurar e sair daquele, a gente fala daquele ciclo vicioso, né? Daquela zona em tese de conforto ou de medo que ela sente. Então, é muito importante que a gente, apesar de apresentar números, apesar de apresentar as questões, né, do que o poder público está oferecendo de suporte a essa mulher, a gente precisa, sim, ouvir mais aquela mulher e deixar e permitir, sem que a gente a critique, sem que a gente coloque barreiras, que a gente possibilite que ela se abra, que ela possa refletir sem críticas, porque o que eu sempre percebi ao longo da minha carreira foi essa grande dificuldade das mulheres chegarem para relatar, porque ela tem medo principalmente da crítica, da fala da outra. Ah, mas você também, como se sempre a culpa fosse da mulher. Como a gente tem, né? A gente entrou nesse processo já lá atrás e a gente vem evoluindo e cada vez mais com todas essas ferramentas que hoje são disponibilizadas, a gente vai ter durante um bom período um aumento significativo dos registros, dos casos e das procuras justamente por isso. Porque ela está conseguindo já as mulheres que são agredidas a ter essa reflexão, a pensar diante de tudo isso que está sendo apresentado para ela como possibilidade. Há 2 anos atrás, mais ou menos, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, por aí, eu fui a uma peça de teatro cuja temática era exatamente essa. Né? Graças a Deus até estava cheio, foi no Teatro da Caixa Econômica, né, no espaço cultural deles, uma peça que foi encenada com base em casos, né, que a defensoria e a promotoria estão sempre manuseando, e foi muitíssimo bem montada. E eles não tinham como estar divulgando essa peça, eles não tinham patrocínio. E a peça era fantástica porque ela, de uma forma genérica, mas ao mesmo tempo específica, ela abordava os assuntos da questão da classe social, né, da questão da autoestima da mulher, da questão do posicionamento da mulher no casamento, nas relações, dessa questão cultural que a gente é impregnado, né? Dessas crenças limitantes que a gente tem, dessa sociedade culturalmente machista e que demora muito tempo e gerações para isso se diluir e a gente buscar a nossa igualdade. E hoje a gente, apesar de quantitativamente, né, o público feminino ele ser numeroso, como pessoa pública, como pessoa significativa dentro da sociedade, a gente é considerado minoria. É interessante, não, é interessante isso que você está falando, porque a gente percebe que cada vez mais as mulheres estão percebendo que sofrem violência sem ser a violência física,
né? Sem ser a violência, o soco, a briga, né? A violência psicológica. Uma lesão que gera uma lesão corporal. Que não gera uma lesão corporal. E é interessante porque a gente tem ouvido mais falar sobre isso. Porque antigamente o que a gente ouvia o olho roxo, bateu na escada, bateu na maçaneta, foi isso, foi aquilo. Mas e a dor interna e o problema interno? Você acha que essa questão psicológica de sociedade é que precisa mudar, Aziza? É por aí? Na verdade, o que a gente precisa mudar é a gente compreender que nós somos pessoas e que a gente precisa aprender a respeitar a outra pessoa, seja ela qual for. A partir do momento que a gente não fica, né, que a gente não consegue estabelecer essa questão do respeito pelo outro, a gente não sabe o limite, né? Então, aquela frase mega famosa, né, que o meu limite termina quando começa, né, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro, é essa questão dos limites e dos respeitos. No Brasil, a gente tem isso muito precário, porque a nossa educação ética, moral, ela é dada pelos pais, é dada pela igreja, é formada, né, pelos pais e pela igreja. E se você é formado dentro de um ambiente onde o seu pai e sua mãe não se respeitam mutuamente, como fica isso como parâmetro para você? E dentro do que você colocou, né, da minha experiência, o que eu via muito, o que eu ouvia muito era: mas meu pai batia na minha mãe, qual é o problema do meu marido bater em mim? Mas meu pai sempre tratou minha mãe assim, né? E uma coisa que eu também queria colocar um pouco é que a gente sempre fala de violência doméstica e violência contra a mulher muito só da ótica feminina. E a gente esquece de olhar esse homem, né? A gente esquece de trabalhar o homem. A gente hoje tem, vamos dizer assim, 90% de políticas públicas de violência contra a mulher focada na mulher. E a gente esquece de focar no homem, que é justamente quem? O agressor. E a gente só quer penalizar o agressor sem, às vezes, dar a oportunidade de trabalhar ele como uma pessoa, como um cidadão, como um ser social, né? Nem todas as vezes aquele homem que é agressor, ele precisa ser criminalizado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser reeducado, ele precisa romper com as crenças limitadoras dele, ele precisa ser revisto, porque eu conheço vários casos de homens que eram agressivos num relacionamento, num casamento, e quando ele foi para um outro casamento, ele não era agressivo. E isso até foi um caso próximo a mim e eu queria entender aquilo. Eu falei, como assim não é? Por quê? E aí a gente vai entender as relações interpessoais, as relações humanas, o como cada um de nós se vê dentro daquele relacionamento, qual postura aquela mulher adota, qual postura aquele homem adota, e a gente entra com aquela lei de Newton, de ação e reação, em que a gente vê casos que um e outro fica instigando. E vem aquele dito maldito de dizer assim, ela gosta de apanhar, ou ela procurou por isso. Por quê? Porque a gente precisa rever as nossas relações mesmo. Nós, como pessoas, indivíduos, não mais homem e mulher, não importa o gênero, né? A gente como indivíduo, e a gente vê como a gente está trazendo a nossa relação. Que tipo de relação o que a gente está permitindo que o outro faça com a gente? Entendeu? Então, isso também são questões e um pensamento que a gente precisa trazer à consciência, né? Pensar, aí eu lembro que a psicanálise trabalha muito em cima disso, de como foi a sua referência paterna e materna, para você saber hoje quem você está, o que ser você se construiu, foi construído, e que ser você é, para numa relação, né, interpessoal, numa relação de casamento, né, não necessariamente de papel passado, mas nessa relação homem-mulher, como que está acontecendo? Porque, né, isso vai fazer com que é uma coisa que começa às vezes pequena, como a gente está colocando, às vezes é uma agressão verbal, aonde um xinga o outro, e aí desse xingamento já passa para uma outra agressão,
que vai crescendo, vai num crescente até a gente chegar no feminicídio. Eu também tenho um caso interessante, curioso, que os dois, não vou falar nomes, claro, mas, por exemplo, não existe classe social, não existe profissão, não existe nada. Né? Porque é uma relação homem-mulher, ou mulher com mulher também, porque o feminicídio também pode ser a partir de uma relação homossexual, e se levar à morte de uma das companheiras, isso é tipificado como um feminicídio. Né? Eles ainda estão discutindo se a questão do homossexualismo masculino se também vai levar para esse enquadramento dentro da possibilidade. Por quê? Porque naquela relação precisa haver um equilíbrio. E quando um acha que é mais que o outro, e aí essa que a gente chama da questão abusiva, até onde isso vai? Porque quanto mais longe for, mais se leva uma violência que começa num xingamento e pode ir a um ato extremista da morte do outro. Então, a gente está pensando e precisa cada vez pensar mais nisso, lembrando que nós somos seres humanos, isso era um assunto que eu já tinha colocado aqui, porque a gente vê muito isso. Né? A mulher vai permitindo, porque às vezes ela começa na relação, não é culpa da mulher, não é culpa do homem, é culpa dos dois. Não estou culpando ninguém, eu estou colocando como parâmetro o comportamento do indivíduo, e que isso existe nas relações de trabalho. Porque se você, na sua relação de trabalho, você não impõe limite do outro, de um chefe ou de um colega de trabalho, daqui a pouco você está tendo atrito, daqui a pouco vocês estão entrando em vias de fato dentro do escritório. Porque isso tem a ver com o ser humano, tem a ver com como você se enxerga naquela relação. Então a gente tem que discutir mais sobre isso por esse ângulo, né? Por essa, como é que eu poderia dizer assim, por esse aspecto também, por essa variável, entendeu? Já que a Cisa tocou nessa questão da violência no âmbito das organizações, né? Queria ver com a Beth sobre como gestor e as empresas devem lidar com isso, devem lidar com essas ocorrências, porque assim como a gente está evoluindo como sociedade, né, as ocorrências surgem mais. Como o gestor deve lidar com isso, Beth? O gestor, ele deve, Érica, seguindo a linha do que a Ziza comentou, a palavra respeito é a palavra que deve permear todas as relações, inclusive as organizações no âmbito das empresas, né? As relações, desculpe, no âmbito das empresas. Então, eu entendo que é prevenir, conscientizar a sua equipe, debater o tema nas organizações e observar, tá? Eu mesma já me deparei com situações no meu entorno, tanto familiar quanto de amigas que sofreram violência física, violência psicológica, violência moral e nas organizações também. E como é que o gestor deve atuar? Lógico que você não vai, como a Ziza também colocou, entrar na vida da pessoa, a pessoa precisa permitir, mas você percebe os sinais. Quando você trabalha e tem um foco nas pessoas, você conhece a sua equipe, então você percebe os sinais. Você percebe quando, de repente, um funcionário, uma funcionária fica um pouco mais taciturno, você percebe quando essa pessoa está um pouco mais triste, e aí, dependendo da relação que você construiu enquanto gestor da sua equipe, você consegue desenvolver mecanismos para adotar alguma intervenção, às vezes ser aquele ouvido que a pessoa precisa. A pessoa precisa, como ela falou, de acolhimento, de apoio. Eu tive, e também foi algo que me motivou a propor esse programa, uma situação familiar, não envolvendo meus pais, mas envolvendo uma tia, que sofreu 13 anos de violência. Ela sofreu 13 anos de violência e a nossa família ficou durante esse tempo tentando demovê-la e tirá-la dessa relação. Mas, como a Ziza também colocou, o emocional, ela dizia que amava, e nós nunca julgamos. Eu acho que é outro ponto fundamental, não julgar, porque já aconteceu também numa situação em relação à pessoa da minha equipe, de atritos, ela foi humilhada pelo marido, ela foi traída, e esse marido depois aparecia na frente dela com
a outra pessoa. Foi uma relação terrível em que até a força policial foi chamada, tá? Para apaziguar os ânimos. E ela voltou para esse marido depois. E jamais de mim ela ouviu: nossa, por que você voltou? Ela tinha filhos, ela queria criar esses filhos e ela tinha um conceito que foi instaurado na vivência, através dos pais, na mente dela, de que quando se tem filhos, não se separa. Então, quando você se depara com uma situação, e eu não estou falando de uma mulher que dependia econômica ou financeiramente dele, ela era uma mulher até que trabalhava, tinha a própria renda, mas ela optou por criar os filhos só para manter esse ambiente familiar, mesmo que um ambiente familiar atribulado, tá? E ela só tomou a atitude de dispensar esse relacionamento, de sair disso, quando os filhos atingiram a maioridade. Então, é um outro aspecto que é interessante de se observar, né? No âmbito das organizações, eu sugiro que se criem grupos para estudar, para debater, para apresentar o tema, porque isso pode fazer com que as pessoas realmente acordem e percebam: será que essa é a relação em que eu quero estar? Criar meus filhos? Será que eu devo deixar de ser em detrimento do outro? Ou eu preciso ter, na verdade, um relacionamento onde há parceria? Isso que é o fundamental. Eu preciso ter um parceiro que me respeite enquanto indivíduo, que eu o respeite também enquanto indivíduo e que a gente possa crescer juntos. Dentre essas pesquisas e números que eu levantei, realmente o percentual choca, né? E a gente tem alguns valores que, se a gente for falar em números, né, não chocariam tanto. E propositadamente eu falei em percentual, às vezes foi para chocar mesmo. Na verdade, a gente tem o seguinte: alguns estudos que eu fiz demonstram que, lógico, você tem isso em todas as classes sociais, mas a baixa escolaridade é também digamos assim, mais um pequeno alimento dessa violência, desse processo de violência, não somente contra a mulher, mas na violência no geral. Então, eu entendo que políticas públicas que investem em prevenção, em formação, em discutir, debater, levar questões de gênero para as salas de aula são fundamentais. Até hoje eu me pergunto, e já passei também por algumas discussões relativas à vestimenta. É uma coisa que está arraigada no inconsciente coletivo e que as pessoas não percebem. Mas eu já ouvi de outras mulheres: mas também com aquela saia curta, o que ela queria? Com aquele tipo de comportamento, o que ela queria? Isso não deveria ser um motivo para incitar uma violência, um estupro ou qualquer coisa similar. Tá? Então, eu acho que é importante não julgar, e é importante que a própria mulher tenha um outro olhar sobre esse tema, que ela passe a enxergar, para que a gente crie coletivamente uma consciência. Eu acho que, na verdade, é isso que falta. E para o gestor, ele tem que observar e intervir dentro do possível e dentro dos limites que a organização dá para ele. Eu penso então, dessa forma. Beth, assim, a gente pode também sugerir aos gestores que designe, né, que normalmente tem alguma psicólogo, algum assistente social que está ali dentro da empresa, né, ou pelo menos que se contrate um terceirizado para que faça esse trabalho de acolhida, caso necessite, e que vá dar uma orientação, né? Muitas das vezes, algumas terapias de casal ajudam. E no âmbito do trabalho, trazer a abordagem, mas sempre colocando isso, né? A questão do respeito, porque são profissionais. Agora, é claro que existem alguns fatores que acabam pesando, que acabam, infelizmente, colaborando para alguns discursos da discriminação. Por quê? Porque numa empresa, um homem faz, às vezes, o mesmo trabalho que a mulher, mas o homem ganha mais, né? O homem tem, mesmo que não explicitamente, mas aquela mulher percebe que o chefe trata o homem, né, enfim, melhor,
ou tem menos, cobra mais da mulher, como quem fala assim, você não quer trabalhar? Então você tem que trabalhar mais, você tem que provar mais. Ou até mesmo nós, mulheres, que ficamos nessa busca de provar a nossa competência, capacidade, né? E aí eu trago a mim mesma quando eu falo assim, eu sou policial militar e eu percebia que eu precisava fazer um trabalho muito melhor do que os outros homens. Primeiro que homens todo mundo estava acostumado. Quando eu ia para a rua e eu ia fazer uma abordagem na rua, né? Eu entrei para a polícia há 30 anos atrás. Né? Nós éramos 0,04%. Eu fui a primeira mulher a fazer uma abordagem na Zona Sul, abordagem de madrugada, né? Porque no primeiro momento as mulheres foram colocadas no trânsito, então o trânsito tinha um viés diferenciado, um olhar diferenciado. E eu não, era combatente, estava ali, fui fazer uma abordagem na rua e simplesmente todo mundo que estava num bar ao lado da onde eu fiz a minha abordagem, todo mundo saiu para ver. Até hoje, se duvidar, né? Então, a gente tem que ter essa consciência também, né? A gente está inserido num cenário, né, nesse contexto social, político, econômico, cultural, e isso são barreiras que a gente tem que vencer, a gente tem que se estabelecer. Então, na questão profissional, nas empresas, né, a gente precisa realmente ver com que o administrador tenha alguma pessoa para que sirva de referência para aquela pessoa que está sofrendo algum tipo de assédio ou, enfim, dentro da própria empresa, né, de algum tipo de violência dentro da própria empresa ou em casa também como referência, porque a pessoa que tem problemas em casa, ela não é um funcionário que se dedica plenamente no trabalho. Então, isso interfere na questão laboral dessa pessoa, né? E às vezes até em ausências, porque se ela for quebrada pelo marido, ela vai se afastar do trabalho. Então, ter isso como uma referência, um parâmetro, é sempre bom. E claro que a gente vai evoluindo. Mas volto a dizer que a gente precisa melhorar a nossa educação como ser humano, né? Porque as mulheres, a gente tem a responsabilidade maior de educar os filhos e as filhas. E eu acho que eu sempre brinco falando que a gente precisa criar cursos técnicos de como ser mãe, de como ser pai, porque a gente está se perdendo muito nas criações, porque os nossos parâmetros e referências estão sendo muito modificados, né? Eu me lembro que sempre se comenta assim, meu pai olhava para mim e eu já sabia o que significava, né? E hoje a criação não está assim. Então, se eu como mãe não estou conseguindo colocar limites nos meus filhos, eles também não serão adultos que saberão onde está o limite. E eles também poderão ter relações abusivas em razão disso. Não falo nem de homem e de mulher, falo de um modo geral. E a gente fala da questão da violência, a violência física, ela fica muito aparente, né? Se uma mulher chega com o olho roxo, ali está claro, explícito, que ela foi agredida, né? E aí se ela fala que foi o marido, foi agredido. Mas será que se a gente procurar lá, ele também não está com os bons arranhões? Então, até onde isso, que é o que eu sempre me preocupo em todos os trabalhos que eu vou executando nessa área, que é a preocupação com os dois. Traz aquele homem aqui que eu quero falar com ele. Né? Isso já aconteceu diversas vezes, até que você chega ao ponto e fala assim, realmente esse não tem jeito. Né? Esse parente também, relacionado a parente não do meu lado, mas do outro lado, que os irmãos se juntaram e bateram no espancador, né? Ele nunca mais bateu na mulher. E aí ficou aquela do por que ele não bateu mais na mulher, né? Porque ele sentiu na pele como era também ser agredido, né? Então a gente também tem isso, a questão cultural pesa muito. E esse respeito que você estava falando, não só o respeito como indivíduo, mas de respeitar o sentimento e o posicionamento da outra mulher, né? É muito importante, porque a principal julgadora da mulher que sofre violência é a outra mulher, que às vezes se acha mais do que aquela porque ela nunca sofreu esse tipo de agressão. E aí ela fala assim, a culpa é sua, e não é. Não existe essa questão da culpa é sua, né? A culpa talvez seja de ambos, ou na verdade de toda uma história de vida que eles tenham. Então, isso é um assunto extremamente complexo, é um assunto delicado e é um assunto que requer um olhar muito cuidadoso
para que a gente não traga mais preconceitos e para que não cale aquela pessoa. Porque se a pessoa se sente criticada, julgada, ela se sente mais indefesa ainda, né? E a gente precisa ver isso, né? Quem foram os pais dessa pessoa que está sendo agora? Então, assim, o acompanhamento psicológico, ele vai sempre permear qualquer política pública que envolva a temática. Empoderar aquela mulher que está sendo vítima também ajuda bastante, né? Fortalecer a autoestima dela vai ajudar, ao passo que ela vai entender que é uma coisa que é muito recorrente, é uma coisa que todos os relatos falam, essa coisa do homem colocar para a mulher assim, você tem que dar graças a Deus que eu existo na sua vida, porque nenhum outro homem vai te querer. Isso tá ligado àquela autoestima que foi formada nessa criança, nessa mulher, enquanto ela era criança. Você está entendendo? Que ela não se acha bonita, ela não se acha com capacidade de encontrar outro relacionamento, ou acha que para que eu vou trocar de marido? É tudo igual, eu estou sendo espancada por esse, eu vou ser espancada pelo outro. E ela também precisa rever o comportamento dela para que ela não dê margem de que o outro também acabe a espancando pela forma como ela se coloca inferiorizada nesse relacionamento ou fragilizada nesse relacionamento, né? Então, São muitas vertentes que precisam ser levadas em consideração, mas em qualquer um desses casos, quais são, como deve ser, como a mulher deve lidar com isso? Quem deve procurar, o que deve fazer? Têm muitas dúvidas. Eu sei que eu estou sendo vítima de violência, mas o que eu faço? Né? O que deve ser feito? Ela sim. Bom, hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é a internet. Então, se você coloca, né, lá na internet, fizer uma pesquisa sobre violência doméstica, vai aparecer todos os órgãos de apoio. Eu listei alguns aqui que são assim, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, é porque a mulher, às vezes, ela não quer criminalizar o seu homem, né? E existe o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, os CIANs, que ela pode procurar, porque lá no CIAN ela vai ter um olhar não do marido criminoso, e sim assim, como você está se sentindo, é um atendimento integrado com psicólogos, assistentes sociais, conselheiras, pessoas que estão acostumadas e que vão detectar para ver assim até onde aquela mulher vai poder tomar uma decisão sobre aquela relação abusiva dela. Tipo, se vale a pena, de repente, mediadores estarem trabalhando com ambos, com o casal, para que eles cheguem à consciência do que está acontecendo, né? Outros casos vai levar a mulher assim, é uma questão de que se você tiver uma renda própria, né, o empoderamento financeiro da mulher, você consegue se desvincular dele, entendeu? Então, assim, os centros integrados de atendimento à mulher, eles são excelentes, porque eles vão ouvir essa mulher de uma forma integral, eles vão saber qual é aquela, assim, especificamente o que aquela mulher vai precisar para ela se fortalecer e se desvincular daquela relação ou conseguir se impor naquela relação. Eu conheço casos de que o marido era espancador, mas a mulher não queria se livrar dele, e foi feito todo um trabalho de conscientização dela, fortalecimento psicológico e emocional, e foi buscado ele também, né? Se buscou ele, por que da agressividade, o que ele queria, se ele queria terminar, separar, se gostava, se não gostava, e aí foi feito todo um trabalho, inclusive nesse caso, esse caso que me veio agora à mente, esse homem precisou de tratamento químico. Em que sentido? Ele tinha problemas psiquiátricos que não tinham sido detectados, e ele começou a fazer uso de medicamento, esse medicamento o controlou emocionalmente, o estabilizou quimicamente, e foi. A gente também tem essas questões que a gente sabe, né? Tanto o alcoolismo quanto as drogas leva muito a uma agressividade, justamente porque perde essa noção do limite, né? Então, muitos casos, se fizer um tratamento da questão do alcoolismo, vamos dizer assim, né? Se for buscar esse homem alcoólatra para ele deixar de ser alcoólatra, ele vai se tornar uma pessoa com uma convivência harmoniosa dentro de casa. Então, o CIAN realmente
é um centro, né? Existem algumas igrejas, sejam católicas, sejam da questão evangélica, né, de um modo geral cristãs, até mesmo outros lugares, que também possibilitam essa mulher a ir procurar. Então, ela vai ter que procurar nas ferramentas que a gente tem da internet, ou na sua sociedade, na sua comunidade, para que ela busque. E sempre com essa perspectiva do que eu quero para o meu futuro e como eu vou alcançar isso. Porque se você não tiver perspectiva de um futuro melhor, você acha que é aquela que a gente chama de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. E vai morrer muito mais rápido porque vai ser, né, morta pelo marido, morta por aquela relação. Então, a pessoa precisa ter uma perspectiva, né, e achar que tem alguém que possa estar fortalecendo ela até a hora que ela vai bater a sua própria asa sozinha e vai se tornar uma pessoa forte o suficiente e reconhecer e entender que ela é capaz e que ela pode, que ela não depende de outra pessoa, seja homem, pai, mãe, tia, filho. Ela tem que entender, que nós, indivíduos, precisamos entender que a gente pode ser sozinho. A gente não depende de outro, para qualquer coisa que seja. Outras pessoas conviverem e se relacionarem com a gente, ótimo, mas é uma soma, não é muleta. A mulher não tem que entender que o homem vai ser sempre uma muleta e vai ser a tábua de salvação, vai ser o último do oceano. Ela precisa, numa metáfora, numa analogia, numa comparação, para poder a pessoa entender que ela pode aprender a nadar e nadar sozinha. Entendeu? Então, isso, na verdade, é que a gente precisava trabalhar mais. E a gente, às vezes, não consegue trabalhar porque a gente, que é a prevenção, né? Porque a gente está com tantos casos da linha final que a gente fica, né, trabalhando. Eu me lembro que numa desses inúmeros eventos que eu participei, veio uma fala de do judiciário, eu acho que foi uma promotora, e ela falando, né, desse grupo integrado que a gente fazia parte, e ela falando assim, é como se aqui desaguasse um rio, né, e a gente só cata as mulheres que estão aqui embaixo, que já foram destroçadas pelo caminho. A gente precisa começar a subir essa margem desse rio para a gente começar a trabalhar em cima, a não deixar que aconteça, a fortalecer esse emocional dessa mulher desde a escola. A gente não tem as matérias, vamos introduzir matérias ligadas a isso, né? A ética, que deveria ser uma matéria que você tem que ter desde o início, né? Deontologia, ela tinha que estar muito presente. A filosofia pode estar ajudando também nisso. Então a gente tem que começar, né, com uma questão que a gente fala da prevenção. Então hoje a gente tem vários problemas de saúde porque a gente não fez a prevenção. A mesma coisa hoje, a gente está tendo muitas mulheres espancadas, assassinadas, porque a gente não foi lá atrás. E a gente está precisando de políticas públicas que cada vez mais volte para trás, já que a gente está detectando isso. Esse trabalho daqui, né, desse finalzinho, né, do encontro do rio e do mar, dessa pororoca, ela tem que continuar sim, para já pegar essas mulheres que já saíram lá de cima do rio. Mas a gente precisa criar mecanismos e ferramentas e trabalhos e políticas públicas e conversas e conscientização para que as mulheres não caiam nesse rio, para que ela não chegue aqui embaixo já, né, morta ou arrebentada. Com certeza. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas enfim, né? Vamos falar, então, super importante essa questão, e é uma questão já que o CRA-RJ já trabalha há algum tempo, falando com a Beth sobre as ações que o Conselho já faz em relação, como signatário do Pacto Global, dessa questão Sim. da igualdade de gênero, da Comissão da Mulher Administradora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Beth. O Conselho, como você colocou, Érica, ele é signatário do Pacto Global desde 2012. Então, desde essa época e até antes, nós já conversávamos, já debatíamos sobre o papel da mulher, a mulher na sociedade, a formação. Se você for nos dados da Organização Internacional do Trabalho, você percebe a disparidade entre mulheres em idade produtiva fora do mercado de trabalho em relação aos homens na mesma faixa etária. Justamente por quê? Porque a mulher ela precisa cuidar
da família, principalmente das crianças, e isso termina ficando, de fato, com a mulher que vai para o trabalho de empreendedorismo ou tenta funções com uma menor carga horária, de maneira que ela possa conciliar as atividades do lar e a atividade profissional. Então, a gente precisa, na verdade, ter uma revolução, inclusive no mundo do trabalho. Além das políticas públicas que a gente conversou aqui hoje, né, de formação, de conscientização, a observação do gestor, a busca de auxílio desse gestor nas organizações para tratar dessas questões e para auxiliar a mulher nessa caminhada, seja no quesito violência doméstica ou na caminhada profissional, na ascensão profissional dela, o Conselho já vem fazendo isso. O Conselho já vem trazendo bases para a formação, discussão de temas relevantes, números, dados, e agora que a Lei Maria da Penha, nesse mês de agosto, completa aniversário, a gente também estruturou no nosso site, através da equipe de comunicação do Conselho, a quem eu agradeço muito por toda a parceria e trabalho, por solicitação da Comissão da Mulher Administradora, a gente fez algumas referências à Lei Maria da Penha e a organizações que já dão um tratamento diferenciado para essas questões da violência contra a mulher e promovem verdadeiros alertas. Muitas vezes o gestor não está numa estrutura organizacional em que ele tenha, por exemplo, o auxílio de outros profissionais que completariam esse apoio à mulher. Ele não tem um assistente social na estrutura hierárquica, ele não tem um psicólogo, então não substitui, é claro, mas o administrador, com esse olhar sistêmico que a nossa profissão nos dá, com formação em psicologia, com uma formação, um olhar mais geral, ele tem condições de buscar os caminhos e buscar os profissionais que ele pode encontrar nesse mercado para auxiliá-lo nessa tarefa difícil, se ele se deparar com situações como a que eu mencionei aqui, eu me deparei durante a minha equipe de trabalho. Então, o Conselho ele tem dado esse apoio, inclusive no período de pandemia, a gente tem um apoio telefônico para as pessoas, né, de auxílio para as pessoas que estão nesse momento. Agora aqui no Rio, a gente já começando a ter um decréscimo dos casos, mas no período mais forte da pandemia, principalmente, esse serviço ele estava sendo bastante acessado. Então, o CRA ele está presente de maneira virtual, antes da pandemia estava de maneira presencial. Então, a gente tem sempre debatido temas relevantes, como, por exemplo, a erradicação do trabalho infantil. Foi um tema que a gente já debateu, dentre tantos como sustentabilidade e a mulher, formação e mercado de trabalho para essa mulher. Muito obrigada, Beth. Bom, eu acho que a gente tem que ficar por aqui, já estamos com quase 1 hora de programa, que quando a conversa é boa, quando a gente tem muita coisa para falar, o tempo passa rápido, né? Aziza, queria que você desse seu último recado, desse a sua última palavra para todo mundo que está nos assistindo, por favor. Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu também me disponibilizo através de vocês para quando vocês tiverem algum caso, alguma coisa e quiser gratuitamente, não preciso ganhar nada por isso, porque eu acho que isso é um trabalho que vai me gratificar muito também, né? Então eu me disponibilizo aqui e falar um pouco sobre a questão assim, só através da educação, só através da gente refletir, pensar e discutir e trazer isso em pauta que a gente vai conseguir desmistificar, né? Que a gente vai quebrar os paradigmas ou que a gente vai desconstruir as crenças limitantes que a nossa sociedade tanto nos sobrecarregou nesse papel da mulher dentro da nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, né? Então, minha fala é isso, sucesso para nós mulheres, a gente está cada vez crescendo mais, é isso mesmo, e a gente precisa cada vez melhorar mais e colocar essa questão do respeito, né? Com amor, respeito e educação, com certeza a gente vai chegar a patamares de excelência no nosso caminho, na nossa existência. Muito obrigada, Aziza.
Elizabeth, muito obrigada também pela sua presença e suas últimas palavras. Eu agradeço ao presidente do Conselho Regional de Administração, administrador Wallace de Souza Vieira, pela oportunidade de debatermos esse tema, e principalmente pela visão dele em ter instituído, ser pioneiro, dentro do sistema, instituir uma comissão para debater temas tão espinhosos, às vezes, mas necessários. Então, eu agradeço a ele por essa visão, por comprar essa ideia, e a Comissão da Mulher já existir no Conselho Regional de Administração do Rio há mais de 10 anos. Eu agradeço a Yara Resina, que é a coordenadora da nossa comissão, por ter confiado a mim essa tarefa. Eu agradeço a Vilma Guimarães por ter nos indicado a Aziza, e finalmente eu agradeço a Aziza por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada a todos. Obrigada a você. Bom, e quem acompanhou a gente até aqui já sabe, nas redes sociais do CRA-RJ, nas mídias do CRA-RJ, sempre novidades e assuntos pertinentes ao momento. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo CRA-RJ Entrevista. Até lá. Tchau, tchau.